Bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí de quando você está assistindo. Meu nome é Ricardo Terra e a gente vai aprender hoje autômatos finitos não determinísticos. E também vamos aprender autômatos finitos não determinísticos com transições lambda, tá? Então vamos começar aqui, tá? Basicamente, a ideia esse aqui é um slide que mostra a questão de composição de sistemas, que a gente tem três composições principais. Uma é sequencial, quando você tem um componente 1, aí depois do 1 você vai o 2, depois do 2 você vai o 3. A gente também tem a execução chamada de, concorrente, que, por exemplo, olha, eu estou fazendo o 1, aqui o 2 e aqui está fazendo o 3 depois o 4. Então, assim, eles estão trabalhando de forma concorrente. Então, isso aqui é totalmente independente disso aqui. E tem a que a gente chama de não determinista, que é a recursão do próprio componente é uma escolha entre os diversos componentes alternativos. Tá? Então, assim, por exemplo, você tem aqui um 1 e você vai para o 2 ou para o 3, depende de alguma condição. Entendeu? Basicamente, eu dou exemplo do sistema bancário, entendeu? O sistema bancário, vamos imaginar aqui, você tem dois caixas atendendo, então aqui tem um caixa aqui, eu não sei desenhar não, viu? Pelo jeito vocês já perceberam, né? Tem outro caixa aqui, aí você tem uma fila. Você tem uma fila. Aí você tem aqui uma fila, vou colocar duas mocinhas aqui na fila. Olha que habilidade de desenho. E aqui acontece, a questão de sequencial, basicamente, tem que mostrar para vocês, a sequencial seria um caixa de banco onde você tem, um único atendente. Então o que acontece? Você atende essa mocinha, depois que você atende essa mocinha, você atende essa outra mocinha. Beleza? A questão é o seguinte, quando você tem concorrente não determinista, significa assim, vamos imaginar que você tem dois aqui. O concorrente, o sequencial a gente já entendeu. Fila de banco só tem um cara atendendo. O concorrente é mais interessante. Por quê? Porque você tem dois caixas, enquanto esse está atendendo essa mocinha, esse vai atender essa mocinha aqui. Então a gente tem a ideia de concorrência, ou seja, eu estou fazendo um pagamento de conta aqui, que eu estou fazendo uma transferência. Pagamento e transferência. Beleza? E a gente tem um terceiro, que é o que mais importa pra gente aqui, que é a questão não determinística. A não determinística é o seguinte, vamos supor que esse caixa, esse caixa, peraí, deixa eu lembrar, isso. Esses dois caixas estavam atendendo. E esses dois caixas pararam de atender agora. Aí os dois gritam assim, ó. 1, 2, 3 aqui, ó. Eles gritam igual, falando assim, próximo! E esse aqui também faz a mesma coisa. Olha lá, próximo! Então, nesse momento, essa mocinha, por algum motivo, ela tem que vir aqui ou vir aqui. Dependendo de quê? Inúmeros fatores, para mudar a vida dela. Ela pode vir nesse caixa aqui, se apaixonar por esse caixa, entendeu? Aí a gente tem a mocinha aqui, a gente tem o caixa aqui, a mocinha aqui. Aí eles vão ter uma família linda, eles casam, eles vão ter uma família linda com 3 menininhos, entendeu? Então esses menininhos aqui, eles têm vida só porque essa mulher escolheu esse caixa e não esse. Entendeu? E ela pode também, por exemplo, vai que essa mulher vem nesse aqui, esse aqui é um serial killer e mata ela, acabou a vida dela. Então ela pode ter uma vida feliz com 3 crianças, ou ela pode cair nas garras de um assassino, entendeu? Que pode ser real ou não, às vezes é um androide lá do Westworld, entendeu? Então a gente não sabe. Então já entenderam, né? Pô, você pode parar de falar besteira. Então beleza. Voltando aos nossos tópicos, eu vou só vir pro outro lado aqui. Ufa, cheguei. Então o que acontece? A gente tem a mesma ideia, por isso que eu falei com muita calma quando eu fui definir autômato finito determinístico, porque a gente precisa disso aqui. O que é isso? O autômato finito não determinístico também é uma quíntupla. Então as definições de estados, é o conjunto de estados, a definição do alfabeto, que são as letrinhas, então é a mesma, a definição do estado inicial também é a mesma, tá? O conjunto de estados finais, ou seja, a gente pode ter vários, também é o mesmo. A única coisa que muda é a função de transição, que agora é não determinística. E nessa função de transição não determinística, também recebe, dado um estado e dado uma letrinha,
Antes eu ia, quando a gente tinha a função de transição determinística, você tinha que, dado um estado e um símbolozinho, você ia para um outro estado. Ou seja, você tinha que lendo A, aqui, lendo A isso aí, tá, gente? Aí aqui é 1, aqui era Q0. Então a gente tinha Q0, a função de transição determinística de Q0 lendo Azinho, ela ia para Q1. Era assim que funcionava. Ô, vida boa! Essa vida era ótima, tá? Vocês vão saber, não, essa vida era ótima. Agora a gente vai, a gente vai mudar aqui. Agora a gente vai colocar a não determinística. O que é o não determinístico? Dado um estado e um símbolo, a gente vai para o que a gente chama de 2 elevado a Q ou a potência de Q. O que é potência? A gente já viu isso, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos supor que eu só tenho 3 estados. Eu tenho o estado Q0 e o estado Q1. Tá? Quando a gente pega esses estados aqui, a gente chama de Q. Vamos imaginar aqui. O que seria a potência de Q? A potência de Q é um conjunto. Ele fala justamente essa nomenclatura 2 elevado a Q, porque se eu pegar 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, eu tenho 4, que é o número de elementos que vai ter a potência. São todos os conjuntos que estão contidos nesse aqui. Todos os conjuntos que estão contidos nele. Por exemplo, primeiro, o conjunto vazio. Não ter nada, o conjunto vazio está contido em Q0 e Q1. A mesma coisa, só o Q0, conjunto só com Q0, um conjunto só com Q1 e o próprio conjunto Q0 e Q1. Tá? Então, esse é a potência. Então, se a gente tiver, por exemplo, vou fazer aqui 1, 2 e 3, vou colocar assim, 1, 2 e 3, tem 3 estados, 1, 2 e 3. A potência disso seria o conjunto vazio, só o 1, só o 2, só o 3. Aqui tem um 3, tá? O 1 com 2, aqui é vazio, não é 0 não, aqui é vazio. Vazio, 1, 2, 3, o 1 com 2, o 1 com 3, o 2 com 3 e o 1, 2 e o 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado a 3 é igual a 8. Por isso que é 2 elevado ao conjunto. Entendi. Beleza. Aí o que acontece? Então a gente tem essa potência. O que significa essa potência? Que quando eu tiver, por exemplo, Q0 lendo A, aqui do lado direito é uma potência, ou seja, pode ir para lugar nenhum, pode só para Q0, pode só para Q1, pode ir para Q0 e para o Q1. Então, isso que é o não determinismo. Então, por exemplo, se você pegar aquele mesmo exemplinho aqui de cima, ó, eu tenho Q0, aí lendo Azinho eu estou indo para Q1 e lendo Azinho também eu estou indo para Q2. Então, se eu pegar a função de transição não determinística de Q0 lendo o Azinho, isso vai me retornar o quê? Eu posso ir para Q1 ou para Q2. Então, vai me retornar o conjunto Q1, Q2. Q2. Todo mundo entendeu isso aí? Essa loucura? Então, beleza. Aí, o que acontece? Vamos continuar aqui. A gente fala, uma palavra pertence a sigma asterisco. Ela pertence, ela é aceita, uma palavra do alfabeto, né? Do alfabeto, qualquer palavra do alfabeto asterisco, é dita ser aceita por um atom finito não determinístico se somente se existe uma computação que a consome para o estado final. O que é essa questão de computação? Vamos imaginar que aqui, ó, eu tenho aqui também, ó, um Bzinho que vai para o Q3. Ficou ruim, mas tá bom. Aí eu pergunto para vocês, esse autômato aqui, ele aceita a palavra AB? Essa é uma pergunta importantíssima. Ele aceita AB? Olha aqui. Então você fala assim, se eu pegar esse caminho, eu leio A e travo. Se eu pegar esse caminho aqui, eu leio A, B e paro em estado final. Então, aceito ou não? Aceito. Por quê? Porque existe uma. Se você tiver 60 caminhos, 59 dão errado, mas um dá certo, significa que aceita. Basicamente é isso, tá? O mais importante de tudo que a gente vai aprender nas aulas mais para frente é que o seguinte, ele não aumenta. Um autômato finito determinístico não aumenta o poder computacional. Ou seja, o poder que você tem com o autômato finito não determinístico é o mesmo que você tem com o poder determinístico. Poder não significa facilidade. É muito mais fácil você fazer alguma coisa não deterministicamente do que determinístico. Por quê? Porque o que você faz que é difícil aqui,
o computador vai fazer para você, que é exatamente esse universo de computações. Esse universo de computações que é o que a gente acha que aumenta o poder computacional, mas não aumenta. E outra coisa, para toda FND, a gente vai transformar para uma FD. Só que a gente vai ver o seguinte, você pode pegar um autônomo finito determinístico de 5 estados, ele tem 5 estados aqui. Quando você transformar para um determinístico, ele vai dar 32. Pode acontecer, sim. Eu vou dar uns exemplinhos para vocês. A gente não vai ter que fazer esse, obviamente, mas tem esse problema sim. Tá? Vamos fazer um exemplinho primeiro aqui. Olha lá, você lembra aquele exercício nosso lá? Esse foi usado também no autônomo finito determinístico. Quem não viu, assista a aula de autônomo finito determinístico. Isso aqui, se eu não me engano, está na parte 1 mesmo. Tá? Esse aqui é um exercício simples, tá? Que a gente faz basicamente isso aqui. Ó. A gente começa e termina com A e possui pelo menos o B. Então eu até fiz errado no autônomo determinístico lá uma vez, mas aqui ó, começa com A, então tem que começar com A. Então Q0 começa com A. Então aí eu vou para o Q1. Aí depois que do Q0 eu li A e fui para o Q1, eu tenho que possuir pelo menos um B. Então eu só mudo aqui, ler A para mim não me interessa. Mas quando eu leio um B, eu fui promovido. Então, olha lá, comecei com A, esse estado Q1 significa comecei com A. Quando eu leio mais, aí eu leio A, não acontece nada. Mas quando eu leio mais um B, eu comecei com A e já tenho um B. E aí, basicamente, o que acontece? Eu tenho que terminar com A. Tem que terminar com A. Aí eu venho aqui e faço o quê? Q3. E beleza. Aí o que é interessante? Vou tentar lembrar vocês aqui. Ó, eu tô... Lembrar vocês. Ele começa com A, leio quantas ela quiser, leio um B. E depois tem que terminar com A. Aí o que acontece? Antigamente a gente falava assim, se ler B não me importa em nada. Se eu leio A, aí antigamente a gente fazia assim, ó, vou pagar isso tudo aqui. Fazia um Azinho aqui, e aí se eu lesse um B não podia terminar. Isso aqui é a versão determinística. Incompleta, mas é determinística. Comecei com A, leio um monte de A, leio um B, aí eu comecei com A e já tenho um B. Se eu leio mais um A, eu posso terminar. Se eu continuo lendo A, eu termino. E aí o que acontece? Quando eu leio um B aqui, eu volto para o estado Q2, que eu não posso terminar agora. Mas se eu leio mais um A, agora eu posso. Entendeu? Ali um B, não posso. Aí eu posso ler B, ler um A, agora eu posso. Ler mais um A, posso. Entendeu? Essa é a versão o quê? Determinística. Agora o não determinismo, ele permite a gente fazer isso aqui. Ó. Vou voltar isso aqui, só para vocês terem ideia. Quando eu tinha aqui, que eu fazia um loop de A e fazia esse, a gente vai fazer simplesmente isso aqui. Ó. A, B. Aí eu pergunto para vocês, aonde está o não determinismo? Eu vou tentar usar um recurso que eu nunca usei aqui. Ele está aqui e aqui. Esse é o meu não determinismo. Vocês estão vendo aí? Eu estou em Q2, então se a gente pegar aqui, olha e observa. Mas como é que isso funciona, professor? Eu não estou entendendo. Por que tem um A aqui e um A aqui? Então você está falando para mim que a função de transição não determinística de Q2, lendo o Azinho, pode ir para dois lugares, que é o Q2 e Q3. Só que eu ainda não entendi. Por que eu coloquei esse A aqui? Poxa, porque tem milhões de caminhos. E esses caminhos eu vou explicar para vocês. Tem milhões de caminhos. Por quê? Toda vez que eu chegar aqui e eu ler um A no Q2, eu posso falar é o último A e encerrar. Como eu posso falar esse não é o último A? Então, basicamente, a decisão está no Q2. Toda vez que ele pega uma letrinha, ele fala, nossa, eu acho que esse é o último A. Se ele acha que é o último A, ele vem para cá. Aí você fala, não, esse A não é o último. Então ele vem para cá. Se for o último e vier para cá, vai aceitar. Se for o último e vier para cá, não vai aceitar. Mas basta uma computação aceitar. Então a gente vai ver esse exemplo melhor. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Então, basicamente, a gente tem esse autômato aqui. Tá? Então, assim, esse autômato que é exatamente o que eu desenhei. Observe aqui o ponto aqui, ó. Esse A com esse A aqui, esse é o não determinismo, e observe como é que funciona a tabela de transição, isso é muito importante. Como agora que a gente recebe uma potência, a gente recebe um conjunto. Então aqui, ó, vocês são obrigados a colocar colchetes, para mostrar que é um conjunto. Conjunto vazio, conjunto apenas com Q1. Então Q0 lendo A, Q0 lendo A, vai para o conjunto contendo apenas Q1. Então tudo aqui é conjunto. Se fizer isso errado, você está violando o conceito de LFA. Então agora a gente tem conjuntos aqui. E observe aqui, o Q3 é o estado final aqui, tá? E esse Q3
ele não tem transição para lugar nenhum, então lendo A vai para nada, lendo B vai para nada. Tá? Então esse aqui é o conjunto. O mais importante de vocês entenderem o não determinismo é o que eu vou fazer agora com vocês, que é a questão: qual seria a árvore de computações para a palavra ABAAA? Então, ABAAA. Eu quero mostrar como que ele tenta processar ABAAA com esse autômato finito não determinístico. Eu vou tentar fazer um negócio interessante aqui, que eu vou pegar esse autômato aqui, vou tentar pegar esse autômato, vou adicionar uma nova página aqui. Pronto, olha que massa. Pronto. Não ficou 100% mil bom não, mas dá pra gente enxergar. O que acontece aqui? Eu peguei esse autômato e eu quero criar um mapa para a palavra ABAAA. Essa palavra mesmo, minha memória é meio ruim, mas é assim, ABAAA. O que significa isso? Ele começa em Q0. Estou em Q0. Quando eu estou em Q0 e leio A, para onde que eu vou? Não tem opção. A única jeito de eu ir lendo A é indo para onde? Para Q1. Estou em Q1. Agora eu li esse A. Estou em Q1 e leio Bzinho. Para onde que eu vou? Ah, não tem jeito. É só Q2. Então, Q1 lendo Bzinho, eu vou para Q2. Então, morreu. Em Q2, lendo A, para onde que eu vou? Ih, agora eu entendi. Eu posso ir para cá ou para cá. Então a gente, mais vocês aí, vocês são inteligentes. Então vocês já estão pensando assim, ó, o certo para aceitar é, como ele termina com A, eu pegar os dois primeiros aqui, AA, depois pegar mais um A, aí eu parei e acertei. É assim, exatamente, é assim que funciona. Mas como é que ele faz? Ele faz o seguinte, em Q2, quando eu pegar A, eu crio um mundo para cá e eu crio um mundo para cá. Então, lendo A aqui, ó, eu tenho dois mundos. Eu tenho um mundo de Q2 lendo A ficando em Q2 e eu tenho um mundo de Q2 lendo A indo para Q3. Não é isso? Então, eu fiz esses dois mundos. Vamos pegar esse mundo aqui agora. Esse mundo eu preciso ler mais um A. Então, como é que eu faço? Q2 lendo A também me deu duas opções. Então, eu crio mais dois mundos. Vem para cá e vem para cá. Lendo A, lendo A. Ou lendo A, o segundo A, eu continuo em Q2 de novo. Olha, eu insisto nisso. Ou eu vou para Q3. Pronto, fiz esse mundo. Tá? Observe que eu estou fazendo aqui um conceito bem interessante de grafos, que eu estou fazendo uma busca em largura. Porque se eu não quero ir direto aqui todos num ramo, eu estou indo aqui, ó. Q2 gerou esse mundo, então ele gerou esse mundo aqui, ó. Vou chamar de xzinho, depois gerou esse mundo aqui, ó, o mundo xzinho. Então eu fiz esse, agora eu venho para esse aqui. Q3 lendo, aí eu li ABA, então ABA, então eu li mais um A aqui, ó, parcial, né, li do mundo, e agora eu vou ler do outro mundo. São dois mundos aqui. Nesse segundo mundo aqui, que é o Q3 lendo A, eu consigo ler Q3 lendo A? Não consigo, Terra. Então o que eu faço aqui nesse Q3? Eu morro, aqui acaba a computação, porque eu travei. Eu não tenho transição para fazer, então eu travei. Aí o que acontece? Beleza, como eu travei essa aqui, eu criei dois novos mundos. Esse mundo aqui e esse mundo aqui. Vamos agora fazer, então, agora eu matei, falta esse último A. Vou ter que fazer esse último A nesses dois mundos. No mundo Q2 lendo A, eu posso ficar em Q2 ou ir para Q3. Então eu venho aqui, eu venho aqui, faço lendo A, eu tenho dois mundos. Eu tenho um mundo que eu continuo em Q2 e eu tenho um mundo que eu vou para Q3. Pronto, matei um A aqui. Só que eu tenho esse outro mundo. Q3 lendo outro A, vai para onde? Não tem o que fazer. Então essa transição morre. Então não consegui consumir, morre. E aí ficou o seguinte. Aqui Q2, eu não tenho mais nada para consumir. Eu não tenho, acabou minha palavra. Não tem mais nada para consumir. Q2 é final? Não, ele não pertence ao final. Então, até agora não aceita. E nesse mundo? Q3 tem alguma coisa para fazer? Não tem. Ele pertence ao final? Pertence ao final. Então eu posso falar que A pertence à linguagem, vamos supor que essa máquina seja M, essa máquina é M, a linguagem da máquina M. Perfeito? Entenderam o que eu quero dizer com árvore de derivação? Isso é uma árvore de derivação. E outra coisa, essa é uma árvore de derivação que ela abre de forma binária.
Você tem árvore de derivação que abre 3, 4 ramos e cada ramo abre mais 4. Então, assim, isso gera um desempenho horrível. Tá joia? Horrível. Então, vamos continuar aqui. Vamos fazer um pouquinho de exercício? Vou puxar eu pra cima aqui. Au! Parei. Nossa, quase que eu bati a cabeça. Imagina se perde. Não tem telha, né? Se chover aqui, acabou. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Olha, exercício de fixação. Então, vamos fazer 3 exercícios. Eu vou explicar o exercício e vou fazer. Se vocês, por acaso, quiserem fazer esse exercício, eu explico ele quando eu for começar a resolução, você dá pausa. E você faz e confere se está igual. Tá joia? O primeiro é o seguinte, palavras sobre AB que contém AA ou BB. Pô, esse mesmo exercício que eu fiz com a FD lá. Foi o mesmo exercício, olha. É mesmo. Eu já fiz esse exercício. Só que agora eu quero fazer de forma não determinística. Como é que funciona o mundo não determinístico? Olha como é que eu vou fazer ele. Ó. Então, é AA ou BB. Pode conter AA e BB. Pode ser AA, BB, pode ser BB, AA. Esse ou não é exclusivo. Esse ou é assim, tendo um dos dois tá bom. Se tiver os dois, melhor ainda. Então, vamos lá. Vou chegar aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. 1. Tá? Contém AA ou BB. Então, basicamente, olha como é que eu vou fazer. A gente fez isso em determinístico, tá? Então, aqui, ó. Lendo A. Depois leio mais um A. Pronto, contém AA. Se eu leio um B, depois eu leio mais um B, contém BB. Aí, o que acontece? Aqui a gente fez A, vírgula B. No determinístico, o que a gente fez? Aqui a gente chamou de estado Bzinho e aqui a gente chamou de estado Azinho. E aí, o que acontece? Quando eu li um A, eu ficava com um A, li mais um, satisfiz. Que aqui era o estado que a gente até chamava aqui, ó. Vou colocar aqui, a gente chamava ele de AA ou BB. É esse estado aqui. E o que acontece? Leio um A, depois leio mais um A, AA. Aí aceito. Leio um B, B. Leio um B, BB. O que a gente fez foi o seguinte, quando você está no A e lê um Bzinho ao invés de um A, para ficar completo, você vem para o estado que tem um B. Então você lia, por exemplo, A, B, B, aceitava. E se você lesse B e depois lesse um A, você já tinha um A, lia AA e aceitava também. Essa é a versão determinística, que é muito bacana. Eu tô meio me cortando aqui, deixa eu voltar aqui, eu tinha batido sim, quase, mas deixei assim. Aí o que acontece? Essa é a versão determinística. Vou voltar, olha lá, vou voltar. Eu não quero fazer assim. Olha que bacana. Olha como é que o não determinístico funciona. Eu vou colocar aqui um loop de A e B. Cara, o que você fez aqui? O que eu fiz aqui foi o seguinte. Esse cara aqui, ó, o não determinismo tá esse A com esse A. E aqui eu vou mudar aqui, ó, vou fazer tipo um caixinha esse B com esse B. Eu tenho 2 pontos de não determinismo. O Azinho com esse Azinho e o Bzinho com esse Bzinho. E o mais bacana é o seguinte, leia A e B à vontade. Vai lendo A e B à vontade. Vai lê. Aí em algum momento você fala assim, puxa, eu senti que esse A vem com A depois. Aí você pega esse caminho, A, depois o A depois. Aí aceita. Entendeu? A mesma coisa aqui. Eu leio um B, depois eu leio um B. Isso aqui é interessante, esse exercício, porque esse exercício mostra que a árvore de computação ela pode ter vários caminhos que aceitam também. Então vamos imaginar que a palavra seja AAA, só para vocês terem uma ideia. Vou colocar um aqui chamar de Q0, aqui vou chamar desse jeito mesmo. Então eu estou em Q0, quando eu leio o primeiro A, eu tenho 2 opções, ou ficar aqui ou ir para cá, não é isso? Então olha lá, eu tenho aqui lendo A, não vou botar seta agora, não vou botar setinha assim. Lendo A, eu posso tanto ir para A, continuar em Q0, como eu posso ir para o A abre. Não é isso? Aí o que acontece? Aí eu vou ler, já li um A. Quando eu for ler o outro A, em Q0 eu tenho 2 opções. Então aqui, ó, eu leio A, aqui eu leio um A, e aqui, vamos imaginar, se eu Q0 eu leio um A, eu posso ficar em Q0, que é a mesma opção que eu já tive lá no outro, como eu posso ir para o A, abre negócio. Nesse aqui, quando eu leio o A, eu só tenho uma opção, que é o quê? Ir para o estado, aí eu não coloquei nome nele, vou chamar de QF, tá? Aqui tem QF escrito, QF final.
Lendo A, eu vou para o QF. Aí pronto, matei o segundo A. Quando eu mato o terceiro, quando eu vou para o terceiro A, em Q0 eu faço a mesma coisa. Eu tenho a opção de ler A e continuar em Q0. Como eu tenho a opção de ler A e fazer o quê? Ir para o A, abre e fecha. Então aqui meio que já li. Nesse aqui que eu li um A, a outra opção minha só tem uma. É de ler um outro A e ir para o estado qual? Ir para o estado QF. E nesse último aqui que eu já estou em QF, a minha opção aqui é ler mais um A e continuar em QF. Pronto, aí eu matei os três, ou seja, aqui tem uma linha, então vocês só vão ter que mudar aqui, ó, para vocês entenderem aqui como é que eu faço aqui, ó. Aqui tem a linha do A, do primeiro A, aqui tem a do segundo A e aqui a linha do terceiro A. O que importa para mim é o que finalizou, esse aqui. Quando a gente finaliza esse cara aí, o que é interessante a gente observar aqui? A gente observou que Q0 pertence ao final? Não pertence. Então, por esse caminho eu não aceito AAA. Agora, A menor, ele é final? Não. Então, por esse caminho também eu não aceito. Agora, por esse caminho, QF é final? É, pertence a final. Então, eu já aceito. Só que nesse caminho também pertence a final. Então, assim, eu tenho dois caminhos que pertencem a final. Então, ele pertence o dobro? Não, ele pertence a mesma coisa. Ele pertence uma vez só. Tranquilo? Então, eu só queria mostrar para vocês a solução desse problema e mostrar a árvore de derivação, que é importantíssimo nós conhecermos. Tá? Agora a gente vai para o L2. O L2, agora eu vou fazer aqui mesmo, porque é bem tranquilo. O que é o 2? A ou B, e depois termina com Bzinho, Bzinho. Então, qualquer coisa vai ter que terminar com Bzinho, Bzinho. Então isso aqui é muito simples. Como é que eu termino com Bzinho, Bzinho? Basicamente eu venho aqui, faço assim, ó. Pode repetir qualquer coisa, A ou B, qualquer coisa. Em algum momento você lê um B, vem para cá, e o outro B vem para cá. Olha como é que eu fiz. O não determinismo aqui, ó, B e B. Tem um B aqui e tem um B aqui. E olha que massa. Porque, por exemplo, eu só vou pegar esse mundo aqui quando eu tiver a certeza que esse é o penúltimo símbolo e depois dele vai ter o último símbolo também, que é B. Então o não determinismo está aqui. Qualquer coisa, quando é o B, 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 B. Então só vai ter um caminho que vai aceitar nesse caso. Porque quando você tiver, por exemplo, 10 Bs, você vai ter que pegar 8 aqui e esses dois no final. Então 8 vezes você vai ter que escolher ficar em Q0, aqui vamos chamar de Q0. 8 vezes, depois na 9ª vez você vai ter que pegar aí para Q1 e na 10ª vez você vai ter que vir aqui para Q2. Belezinha? Entendemos o 2 também? A mesma coisa, o conceito aplica nessa 3 aqui. A 3 eu vou fazer aqui, ó. Olha como é que é a 3. Palavras sobre AB que terminam com azinho, azinho, azinho. Então, como é que ela termina com azinho, azinho, azinho? Basicamente, é qualquer coisa. Então, esse exercício não ficou nem... Posso até tirar ele daqui na próxima versão. Que você tem o AB, pode ser qualquer coisa, e tem que terminar com A. Então, ele termina com A. Então, basicamente, eu tenho que terminar com esse cara. Então significa que todas as transições eu faço aqui, quando for o antepenúltimo A, eu venho para cá, penúltimo A e depois o último A. E é assim que eu aceito. Olha que facilidade para terminar com 3 As. Embora mega fácil terminar com 3A de forma determinística, eu quero mostrar, vou voltar aqui, lá na frente, eu vou dar uma pausinha, vou voltar aqui, e vocês vão ver que aqui que nós temos 4 estados, a versão determinística equivalente a esse aqui, se eu não me engano, vão ter 16 estados. Tá? Ou 16 estados, não 8, acho que é 8. Acho que é 8. Eu vou confirmar lá daqui a pouco, eu faço e vejo. Não estou lembrado aqui agora, mas a gente vai ver que tem bastante. Aumenta muito. Tá? Aí eu vou fazer com vocês. Tá? Vamos voltar. Não, caí aqui, pronto. Então, beleza. O que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar para vocês o seguinte. O que é aceito e o que é rejeito, a gente já está sabendo. Então, vamos só repassar aqui. Já fizemos exercício, a gente vai dar uma
repassada. Quando que um autômato aceita a entrada? Quando aquele autômato finito aceita a entrada no autômato finito não determinístico? Quando? Quando ele, após processar o último símbolo, em uma das possíveis computações, ele assume o estado final. Então, assim, basta uma daquelas, naquela árvore de derivação, alguma daquelas computações parar em estado final. Tá? E aqui é autônomo finito não determinístico. Vou até melhorar isso aqui na apostila. Não determinístico. Tá bom? Então, se é para processar o último símbolo, em alguma das possíveis computações, assume o estado final. E quando que ele rejeita? Ele rejeita quando, após processar o último símbolo, em todas as possíveis computações, todas, ele assume o estado no final. Ou, enquanto ele estiver fazendo todas as computações que ele tenta fazer, ele trava, ele não consegue mais ler. Então, todas elas, isso aí. Ou, quando você tem combinações de 1 e 2. Ou seja, você tem 10 computações. Aí, 7 assumiram estado não final e 3 travaram. Então, assim, não teve nenhuma que aceitou. Então, ele rejeita. Beleza? Então, esse é um outro conceito. Vou passar aqui. A mesma coisa que nós temos em função de transição estendida determinística, a gente tem a não determinística. Só que a não determinística é um pouquinho mais trabalhosa. Não vou entrar em detalhes aqui, porque eu queria o conceito de função de transição estendida já foi abordado com determinístico, tá? Mas basicamente aqui é a mesma coisa. Quando a gente tem não determinístico, a gente tem um estado e um símbolo e me dá uma potência. Nesse caso, você recebe uma palavra. E o que é isso, então? Então, vou até voltar aqui, ó, naqueles exercícios que nós fizemos, nesse caso aqui, ó, para mostrar para vocês. Lembra aqui que a gente fez o exercício que tem a A ou BB? Aqui a gente tem a A e BB, a gente testou A. Então, se a gente fizesse uma função de transição não determinística de Q0 lendo A, ele vai me retornar todos os estados que eu parei. Que no caso ele parou em Q0, ele parou em Azinho e ele parou em QF. Tá vendo? Ele parou nos 3. Ela aceitou? Aceitou sim, porque o último aqui é QF. E QF é final. Então, justamente por esse conceito, que é isso que a gente vai ensinar. O que ele aceita? Quando você pega uma máquina, o que ela aceita? Toda palavra do alfabeto, tal que quando a função de transição não determinística estendida de Q0 e essa palavra, vai me retornar um conjunto. Aqui, ó, vai me retornar conjunto de todos os lugares que eu cheguei. Se eu pegar esse conjunto de todos que eu cheguei, vamos imaginar aqui, ó, que foi aqui Q0, QA e QF. Q0, QA e QF. Q0, vou até escrever aqui que fica melhor. A gente tem o Q0, o A e o QF. Esse é um conjunto que me retornou aqui. A interseção com o final é vazia? É diferente de vazia. Por quê? Porque QF está no estado final. Então significa que isso aqui faz parte da linguagem. E rejeita quando? Quando toda palavra pertence ao alfabeto, tal que a função de transição, isso aqui que retorna um conjunto, você tirar a interseção desse conjunto resultante com o conjunto de estados finais e der vazio. Ou seja, não retornou absolutamente nada que é final. Então não aceita. Isso é o que rejeita. E o que é o que aceita? É quando o que retornou, quando eu tiro o estado final, eu falo, olha, tem um aqui ou 10 aqui que são finais. Então basta um. Se for diferente de vazio, significa que aceita. Belezinha? Ótimo. Então isso aqui é função de condição estendida. Alguns pontos importantes que eu acho que é importante citar aqui, vou vir para cá. Quase que eu bati. Então, beleza. Muitas vezes é muito mais fácil desenvolver o FND do que o FD. Então, lembra que eu falei do terceiro, aqui, ó, do que quinto último símbolo, mas eu fiz o terceiro lá. Quando eu falei para você que aqui, ó, no quinto último símbolo é A. Palavra sobre A, cujo quinto último símbolo é A. Então, assim, com a FND você faz com 6 estados. E é muito simples, você vem aqui e fala assim, olha, o quinto último símbolo é A. Nesse caso, o quinto último símbolo é A. Então você vem aqui e fala assim, olha, beleza, pode fazer o que você quiser, A e B. Quando for o quinto último símbolo, eu escrevo A. Depois eu posso ter A ou B, A ou B, A ou B, A ou B, e eu encerro. Ou seja, se você pegar aqui, esse é o último símbolo, penúltimo, antepenúltimo, quarto último,
O quinto último aqui, ó, esse cara é A. Essa versão, ela tem 6 estados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a versão AFD dela tem 32 estados. E esse não é o pior caso possível. Porque o pior caso possível é você tem 5 e a versão vai te dar 2 elevado a 5, que no caso aqui seria 32. Então, esse não é o pior caso, porque poderia ter o pior caso. Como aqui são 6, ele poderia, o pior caso, dar 2 elevado a 6. Se eu não me engano, esses são 64. Loucura, né? Loucura. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. É o seguinte, tem muita gente que faz um AFND, que é muito mais simples fazer, e aplica um algoritmo que nós vamos ver nessa disciplina, que transforma o AFND em autômato finito determinístico. Tá? A gente vai aprender isso aqui, tá como foco aqui, ó, não é agora, mas a gente vai aprender isso aqui. E eu vou mostrar aqui para vocês um negócio bem legal. Eu vou mostrar o tanto que é mais simples fazer com o não determinístico. E o quanto que o determinístico vai te gerar mais. Então eu vou criar uma nova página aqui, só para ilustrar para vocês. Eu vou fazer aqui onde, só para vocês terem uma ideia, o terceiro último símbolo é azinho. Então eu vou fazer essa solução com vocês. Terceiro último símbolo é azinho. A versão não determinística, vou fazer ele aqui primeiro. A versão não determinística é muito simples. Eu vou aproveitar esse ponto que eu coloquei aqui errado, que é o seguinte. Ó, o terceiro último símbolo, então aqui é A. Depois nós temos A ou B. E depois nós temos A ou B. E aí a gente encerra. Não é isso? Então a gente tem, vou colocar até número aqui. Q0, Q1, Q2 e Q3. Nossa terra, como é simples fazer isso. Então, basicamente... desculpa, eu não posso esquecer disso aqui, né? A ou B. Então você faz o que você quiser. Quando você lê o A, ele é o terceiro último. Então, o terceiro último também é conhecido como antepenúltimo. Então, o que significa? Aqui, ó, deixa eu escrever melhor o B. Aqui é o último. Aqui é o penúltimo. E aqui é o terceiro último ou antepenúltimo, que é o Azinho. Pronto. A versão não determinística... Desculpa, gente. A versão não determinística está pronta. O que a gente vai fazer agora? Eu vou voltar onde que eu estava. Nossa senhora, quase que eu fui embora. Aí o que acontece? Agora eu vou fazer a versão determinística. Como é que eu faço um AFD disso aí? Olha só para você ter uma ideia. Eu posso fazer, existe um algoritmo que você faz isso aqui. E a gente converte no AFD. Então pega aqui, ó. Existe um algoritmo que faz isso. E nós vamos aprender. É o foco nosso. É bem interessante, bem fácil. O povo erra, mas é fácil. Tá? Aí o que acontece? Na versão determinística, o que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer assim, ó. Eu começo em Q0. O que é Q0? Q0, na verdade, é quando que um quinto último símbolo é A, não tem A em nenhum lugar. Então aqui eu vou chamar esse estado de Bs. Vou chamar esse estado de Bs. Vou chamar esse estado de BBB. Por que ele é chamado BBB? Porque ele pode ter um loop de B. B para mim não significa nada. Eu comecei a estar lendo um B, não faz diferença para mim. O que acontece? O que é importante? Quando eu leio um A. Um A que muda o mundo. Então o A muda o mundo porque eu devia até pegar esse aqui e eu vou colocar aqui embaixo. Vou fazer aqui. Ó. Eu vou chamar o estado de BBB e fazer um loop de B. Pronto. Agora, observa. Se eu sou BBB e eu leio um B, continua aqui. Mas aí eu errei de novo, hein? Ou eu estou meio desgarrado aqui. Olha lá. E aqui, ó. Ops. Olha lá. E aqui eu leio um A. Você concorda comigo que o A ele fica na última posição? Então é como se eu tivesse BBA aqui. Esse BB pode não ser. Esse B pode ser nada. Mas assim, eu tenho a última posição aqui, A. Por quê? Foi a última coisa que eu li. Inclusive, se eu ler mais um A, vamos fazer aqui, leio mais um A, eu tenho BAA. Eu coloco um A aqui, ó, pá, e empurro os outros dois. Eu mato esse último cara, porque eu estou analisando só os 3 últimos símbolos. Então, olha lá, eu tinha BBA, li um A, BAA. E se eu leio mais um A, eu tenho AAA. Nossa, que louco, hein? Ficou horrível o desenho, vou tentar dar uma melhorada nesse aqui, tá? Então, vamos tentar ver, mas esse melhorada aqui é AAA. Ótimo! Então, deixa eu só tirar esse...
A. Ótimo. E o que eu vou fazer aqui agora? Vou trabalhar, eu só li A, mas eu tenho que ler B. Se em BBA eu leio B, vamos imaginar que aqui eu li um B. Que estado que gera? Aí você já fala, nota, já tô pegando a manha. Vou colocar um B aqui, vai ficar BAB. BAB. Isso aí, cara. Ótimo. E nesse cara aqui, BAA, eu leio um B. Aí vai ficar o quê? Esse aqui, por um acaso, vou colocar aqui, eu leio um B. Mas BAA, eu leio um B. Aí vai ficar AAB. Já tem AAB? Não, não tem não. Então eu vou criar aqui AAB. E se no AAA eu ler um B? Aí vai ficar... Opa, aí ficou legal. Se eu ler um B aqui, vai ficar AAB. Isso mesmo. Aí eu vou vir aqui, ó. Se por um acaso eu ler um B, vai ficar AAB. Então nesse caso aqui, olha, já coloquei esse aqui gerar B, esse faz AB, então esse aqui tá pronto. Vou colocar assim. Esse aqui tá pronto, esse aqui tá pronto. Esse aqui não. Esse aqui não leu A nem B, mas esse aqui também tá pronto. E esse aqui também tá pronto. O que não tá pronto é esse e esse. Então, BAB. Se eu leio A, desculpa, vai ficar ABA. Tem ABA em algum lugar? Não. Então, se por um acaso eu leio A, eu vou criar um estado chamado ABA. Não tem ABA em lugar nenhum. Concorda aí? Se eu estiver bem, também concordo. Então, beleza. E aí o que acontece? Se eu leio B, aí vai ficar ABB. ABB tem. ABB. Tem ABB? Não, não tem ABB. Então eu vou ter que criar, se eu leio B, eu vou ter que criar um ABB. Porque, ó, A, B e li um B. Ótimo. E esse cara aqui, AAB. Se eu leio um A, vai ficar ABA. Tem ABA? Tem ABA aqui. Então, se por um acaso eu leio um A aqui, ó, eu venho pra cá. E se eu ler um B, aí vai ficar ABB. Tem ABB? Tem ABB lá em... Aush! Olha aqui. Aí se eu ler AAB, eu leio um Bzinho, vai ficar ABB. Ótimo. Então esse aqui eu terminei também. Então terminei, ó. Todos que eu terminei. Esse aqui e esse aqui. Agora eu tenho esses dois. ABB. Se eu leio um B, para onde que eu vou? BBB. Então daqui eu venho... E aqui eu ponho lendo B, eu venho para cá. E lendo A, vai ficar BBA. Onde tem BBA? BBA. BBA tá aqui, ó. BBA. Olha que massa. E aí o que acontece? Esse eu terminei. E esse aqui, ABA. ABA, lendo A, vai ficar BAA. Onde tem BAA? Aqui, ó. BAA. E ABA lendo B vai ficar BAB. Onde tem BAB? BAB. Olha, tá aqui o BAB, ó. BAB lendo A vai para ABA. ABA. E ABA lendo A vai para BAA. Onde é BA? Não, isso. E lendo B, BAB. Que volta aqui, desculpa. B. Ótimo. Vamos confirmar aqui, eu acho que acabou, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados. Entendeu? Porque o que era quinto, tinha 6 estados, ele gerava pra gente 32. Então, ele gerava o quê? Se tinha 6, ele gerava 2 elevado a 6 menos 1. Agora, se a gente tem 3, ele vai gerar pra gente quanto? 2 elevado... A gente tem, não, desculpa, tem 3 não, desculpa. Tem uns 4... Ele vai gerar 4 menos 1, que é o quê? 8 estados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados. Então, a gente tem os 8 estados aqui, basta ver se está completo. Esse cara aqui lê B e A, esse cara aqui lê B e lê A, esse cara aqui lê B e lê A, esse cara aqui lê B e... Não, cadê o A? O A eu não tinha colocado. É um loop aqui. Lê no A, continua em A. Pronto, terminei aqui. Esse cara aqui lê A e lê B, esse cara aqui lê A e lê B, e esse cara aqui lê A e lê B. Pronto, terminei. Não terminei, porque eu quero que o terceiro último símbolo seja A. Então eu tenho que aceitar todos que o terceiro último símbolo aqui, ó, é A. Então esse é final, esse não, esse aqui é final, esse aqui, terceiro último símbolo então é final. Esse aqui, terceiro último símbolo, é final.
Então a gente tem 1, 2, 3, 4 estados finais. Então, 8 estados. Então, essa versão desse cara aqui, igual eu falei para vocês, tem um algoritmo automaticamente transforma esse carinha aqui, ó, nessa versão aqui, ó. E eles são equivalentes, tá? Eles são equivalentes. Então não tem nada que você consiga fazer não determinístico, você não consegue fazer com determinístico. E com isso, nós fechamos o autômato finito não determinístico, tá? Então, a gente vai começar agora o autômato finito não determinístico com transição lambda. Eu só vou dar uma pausezinha aqui agora só para pentear meu cabelo. Opa, voltei aqui, pessoal. Então, voltando aqui, eu vou falar agora de autômatos finitos não determinísticos, só que a única diferença é que agora temos transições lambda. E vou falar um negócio para você. O maior vilão de LFA, não é Thanos. É nada. Você pergunta assim, o que é difícil LFA? Você pode responder, nada. Porque é isso que complica tudo. Tá joia? Então vamos lá. Transição lambda. O que mudou, galera? O que mudou? A gente já falou de autômato finito não determinístico. Não vou mudar nada. Eu vou explicar para vocês o que é uma utilização bacana de lambda. Lambda significa teletransporte Goku. Você de ir para um lugar para o outro utilizando lambda. Para que ele serve? Para complicar as provas de LFA. Ele complica muita coisa, mas ele tem uma utilidade muito bacana, que te ajuda muito, tá? Eu vou explicar para vocês aonde que é isso. Continua sendo uma quíntupla, continua na mesma formatação, só que a função de transição que mudou. Só muda a função de transição. E o que essa função de transição tem agora? É que você antes tinha um estado, antes mesmo você tinha o quê? Tinha um estado e um símbolo do alfabeto, basicamente um estado e um símbolo do alfabeto, mais absolutamente nada, isso é determinístico. Depois a gente, vou te dando um estado, depois a gente começou a fazer a mesma coisa, só te dando uma potência, que é o não determinístico, e agora a gente tem o quê? Você num estado, você pode ler algum símbolo ou nada. E você vai para a potência. O que significa? Você pode agora ir de uma bolinha para outra, absolutamente sem fazer nada. Isso é o maior não determinismo que existe no mundo. Então quando você vê um lambda, aquele autômato é não determinístico. Entendeu? Mesmo que ele não faça um não determinismo, só de colocar o lambda você qualifica ele como não determinístico. Tá? O lambda, ele é nada, então ele não aumenta o poder computacional. Inclusive, o passo mais difícil na conversão de um autômato, converter um autômato não determinístico para um autômato determinístico é fácil. O que é complicado é você pegar um autômato não determinístico e converter para o determinístico, porque o lambda que avacalha tudo. E imagina, todos eles são equivalentes, não aumenta o poder computacional. Tá? Então é o seguinte, esse autômato praticamente é idêntico ao autômato finito não determinístico. Ele facilita construções e demonstrações, por exemplo, um algoritmo que nós vamos ver na próxima aula, por exemplo, é bem bacana, que é bem baseado em cima dele, tá? Então, assim, bem legal, vocês vão gostar disso aqui. Então, nas próximas aulas aí, eu acho que na semana que vem nós já vamos ver esse algoritmo, bem simples, bem interessante. Vocês vão ver por que ele facilita. Ele facilita construções, ele facilita demonstrações, tá? E algumas construções principais que ele facilita é a chamada OU. Eu falo para todo mundo, eu só uso autômato finito não determinístico quando eu tenho ou de forma modular. O que significa isso? Você vai fazer o seguinte, você vai ter que criar A elevado a K, onde, o que é A elevado a K? É que o número de A's tem que ser múltiplo de 2 ou 3. Então, por exemplo, aceita AA, depois aceita AAA, entendeu? Depois aceita AAA, são 4, depois vai aceitar o que? 6, e assim vai, tá joia? Isso aí tem muita gente que chega e fala assim, não, múltiplo de 2 ou 3, eu vou fazer assim, ó. É simplesmente muito fácil, eu leio um A, leio mais um A, leio mais um A, pronto. Aqui são 3 aceita, e também aceito quando for múltiplo de 2, 2 aceita. Cara, quem faz isso é loucura, porque é o seguinte, não funciona. Não funciona 2 e 3 ser assim, porque observa, olha, isso aqui aceita, por exemplo, 5. Olha, 1,
2, 3, 4, 5. 5 é múltiplo de 2 ou 3? Não. Como é que seria um projeto correto de você pegar múltiplo de 2 ou 3? O múltiplo de 2 ou 3 você tem que fazer... Ai, agora eu te falo. Eu tenho um pouquinho de vergonha de falar isso, mas eu sou meio de vez em quando sem vergonha mesmo, vou falar. Eu acho que é mínimo múltiplo comum. Isso. É o seguinte, 2 e 3, eu só sei fazer, eu não sei o nome que eles dão nesse negócio de matemática, sabe? 2 e 3 é 6. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui e desenvolver 1, 2, olha lá, 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu não me engano, é isso aí. 6. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5 e aqui é 0 ou 6, né? Então o que significa isso? Significa múltiplo de 2 ou 3, 0 é. E aí 2 também. Aí 3 não, 4 sim, 5 não. Então aqui. Aí aqui você coloca o azinho. Olha lá, essa é o desenvolvimento matemático da coisa. Então assim, 1, 2 aceita 2 As, depois aceita 4 As. Ó, não, aceita 3 também, desculpa. Opa, esqueci o. Aceita 1 A, não. 2 aceita. 3 aceita. 4 aceita. Aí depois a gente vai o quê? 5 não aceita. E depois 6 aceita. 6 ou 0. Aí 7 não aceita. 8 aceita. 9 aceita. 10 aceita. 11 não. 12 aceita. Aí depois 13 não. 13 é primo, inclusive. 13 não. 14. 14 aceita. 15. 15 aceita. Entendeu? 16. 16 aceita. 17. Também primo. Primo do 13. Que é primo. Não, tô brincando. Aí o que acontece? Mais um A. Tava com o nome? 18. 18 aceita. Então essa é a solução. Poxa, mas cara, às vezes você chegar nessa solução não é fácil. Aí você fala assim, pô, não tem um jeito de eu fazer, não? Aí eu falo pra você, tem. Tem. Você sabe fazer múltiplo de 2? Pô, terra. Quem não sabe, múltiplo de 2 é assim, ó. Você chega e faz assim. Se lê A, depois se lê outro A. Então, aqui é outro A, desculpa. Aí, ó, aceita. Eu vou falar um negócio pra você. Que falta de capricho, né? Não. Vou sentar aqui, entendeu? Nem tá tão tarde assim pra gente fazer um negócio feio assim, né? Então eu vou começar de novo. Você sabe fazer múltiplo de 2, Ter? Sei, olha lá. Então eu venho aqui, falo, se lê A, eu venho pra cá. Se lê um outro A, eu venho pra cá. Se é múltiplo de 2, significa 1 não, 2 sim, 3 não, 4 sim, 5 não, 6 sim. Pô, lógico que eu sei fazer. E múltiplo de 3, você sabe? Que isso, Ter? Múltiplo de 3, basicamente, 0 é múltiplo de 3. Aí você vem aqui, A, 1 não é. Depois mais um A, 2 não é. Aí mais um A, opa, aí é 3. Aí 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aprendi. Mas o que eu tenho que fazer é 2 ou 3. Ah, 2 ou 3. Ou simplesmente eu vou vir aqui, criar um novo estado inicial. E aqui vira seta, ó. Eu não consegui desenhar no lugar que eu queria. Ó. E aqui, lendo lambda. E aqui, lendo lambda. Pronto. Acabei de criar um autônomo finito não determinístico com transição lambda. O que significa? Quando eu começo, eu posso começar aqui, ou eu posso vir para cá. Então, por exemplo, vamos imaginar que seja 2. Se eu vier para cá, 1, 2, não aceita. Mas se eu fizer, como é não determinístico, eu fizer aqui, ó, 1, 2, aceitei. Nossa! E se for 3? 3, se eu vier aqui, vai dar 1, 2, 3. Não aceita. Mas no outra computação, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 e aceita. Ué, e se for 6? 6 é um negócio muito bom. Porque se eu vier aqui, vai vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aceitei. Mas também se eu viesse aqui, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aceitei também. Então ele aceita mais que os outros? Não. Mas engraçado que, tipo, a ideia é que ele é um múltiplo tanto de 2 quanto de 3. Então, assim, ele é vários, mas para a linguagem é a mesma coisa.
Entendeu? Se é dois, você aceita em 2 lugares ou um, porque para aceitar basta um, não é isso? Então, só para dizer, tem a versão mais bonitinha disso aqui, e mostrando aqui para vocês que nós agora na tabela de transição tem uma coluna aqui, ó, lambda, tá? E isso aqui que complica todo o algoritmo que nós vamos ver no futuro lá, que é o Q0 lendo lambda indo para Q1 ou para Q3. Tá, joia? Então, simplesmente, lambda, ela não é um terminal. Não, ela é considerada até um terminal, mas assim, ela ele termina, lambda termina. Mas ele não é um elemento do alfabeto. Ele é um terminal, mas não é um elemento do alfabeto. Então, mas você coloca uma coluna para ele aqui. Então, quando a gente for transformar esse aqui, por exemplo, para um determinístico, se a gente for transformar para essa tabela aqui, aí nessa tabela só vai ter azinho. Tá? Vai ter as mesmas coisas aqui, só que não vai ter mais lambda, a gente tem que tirar esse A, colocar só Azinho, tá? Então, beleza. Isso aqui a gente aprendeu o autônomo finito não determinístico. Basicamente, é isso aqui, ó. Ele funciona para ou. É para isso que ele funciona, tá? Vamos fazer 2 exercícios aqui. Então, assim, aquela mesma ideia. Ah, professor, eu quero tentar fazer. Então, assim, você vai e tenta fazer aí, dá pausa e tenta fazer. Mas observa, eu quero que você faça pensando em não determinístico, com o lambda. Então significa que eu quero desenvolver o ou de forma totalmente isolada. Então eu vou o seguinte, quando eu tenho o ou e eu vou usar lambda, eu vou pedir para um amigo meu fazer esse e eu vou fazer esse. Tá? Então assim, eu sou amigo do terra. Eu sou amigo A do terra. Então eu estou fazendo esse cara aqui, ó. A, B, asterisco, B, B. A gente inclusive já fez esse exercício. A gente vem aqui, A, vírgula, B, termina com B, B. Pronto, terminei. Eu criei isso aqui. Ah, oi, eu sou o amigo B do Terra. Então, o amigo B do Terra, o Terra mandou fazer isso aqui para ele. Começa com A. Então, vem aqui e fala assim, começa A. E depois tem o quê? Qualquer coisa. Só começa com A ou B. Pô, esse aqui nem é não determinístico, né? Ele só é incompleto, mas ele não é nem não determinístico. A, e vai. E esse aqui é, porque esse aqui tem que terminar com BB. Beleza, eu fiz esses 2. Não, eu sou o B, eu fiz o de baixo. E eu sou o A, eu fiz o de cima. Agora vamos voltar pro terra. Oi, gente. Então eu pedi pro A e pro B fazer isso aqui. E o que acontece? Um fez esse, outro fez esse. Então eu quero que qualquer um dos 2 seja válido. Então eu vou vir aqui, simplesmente colocar lambda. É para isso que o lambda serve. Esse aqui é a solução do exercício 1. Basicamente eu posso pegar tanto esse quanto aquele. Beleza? Qualquer um dos 2 caminhos. Ah, tem jeito aqui dos 2 caminhos de sim, pode ser. Não, dos 2 não. Não, tem sim. AABB. A palavra, por exemplo, AABB, ela seria aceita tanto aqui AABB quanto aqui AABB. Então ela seria aceita para os 2. Ótimo. Entendeu? Mas basta um caminho aceitar. No segundo, pessoal, eu vou agora chamar 3 amigos meus. Porque a ideia do ou é você deixar de produzir de forma independente, como se fosse assim, você está no desenvolvimento de software, você vai desenvolver uma feature lá, uma feature cá, uma feature aqui. E depois você junta as 3. Porque tem várias soluções, mas para usar lambda, o legal é você tentar desacoplar. Para isso que a gente serve lambda. Então assim, palavras sobre AB que terminam com A. Então eu vou vir aqui e criar, ó. Se eu colocar ABC, viu? ABC e termina com A. Isso aqui são palavras sobre ABC que terminam com A. Então eu tenho A, B e C. Olha o não determinismo aqui. Aqui, A. Esse é o não determinismo. A. Inclusive em Lavras tem um negócio que muita gente faz e faz assim, A. Eu não sei o que isso significa, mas assim, é como você fala assim, e aí, seu cabra, corno? Ele, A. Entendeu? Isso aqui em Lavras. Já estou ensinando regionalismo também daqui. Tá? Então a gente tem ABC, lendo A, vem pra cá. E o que acontece? A outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Um outro cara desenvolveu que termina com BB. Então o outro cara veio aqui e desenvolveu assim ABC e ele fez aqui B. E encerrou. E uma outra pessoa falou que terminou com CCC. Aí vem aqui e fez A ou B ou C. Tá joia? E aí ele fez aqui C. Eu acho que eu botei C demais aqui. Não botei não, está certo. CCC. Aí eu cheguei, um amigo A do Terra, um amigo B do Terra e um amigo C do Terra. Aí, 3 amigos meus.
Aí eles chegaram e falaram assim, mas tem que ser um ou outro. Aí, então basta, eu venho aqui, eu sou terra, venho aqui, crio um novo estado inicial e falo, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, e uso o lambda. Beleza? Essa aqui seria a solução para esse exercício da melhor forma para usar lambda. Só para vocês entenderem, eu vou criar mais uma página, termina com A, B, B ou CC, só para mostrar uma coisa que todo mundo me pergunta, tá? Professor, eu fiz assim, ó, tem que terminar com A, B, B ou C, C, C. Aí eu fiz assim, professor, para usar lambda. Eu vim aqui, fiz um arroba ABC, entendeu? E aí o que eu fiz? Aí você pediu para usar lambda, aí eu vim aqui, fiz lambda, 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 e um deles vai ler A, um outro vai ler BB, e o último vai ler C, C, C. Isso está errado? Não, obviamente não está errado. Entendeu? Mas assim, esse uso de lambda, ele é ridículo. Mas assim, ridículo. Porque se fosse para fazer desse jeito, se fosse para fazer, não fosse fazer modular, eu faria assim, ó. Eu viria aqui e faria assim, ó. Olha, vê se vocês concordam comigo. A, B e C. Aí eu falaria assim, se o cara lê um A, pode terminar. Se o cara lê um B e depois ler mais um B, pode terminar. Se o cara lê um C, depois ele lê mais um C, depois ele lê o último C, pode aceitar. Não é melhor fazer assim? Para que você usou esse lambda? Aí ele ficou ridículo. Ele não serve para absolutamente nada. Então, por isso que eu chego para vocês e falo que uma solução mais elegante é quando você tiver usar para mim, eu só uso AFND lambda. Eu só uso lambda quando o enunciado tiver um ou, que você possa fazer, por exemplo, assim, x ou y. Entendeu? Onde x eu coloco para o José fazer, aqui é o Zé, e o y eu ponho para o Pedro fazer. Vou escrever João. Aqui a gente não fala João, a gente fala João. Tá? Para o João fazer. E aí depois que eu tiver a solução do Zé e do João, então aqui tem o estado inicial do Zé. Aqui é o estado inicial visto assim, ó, entendeu? Aí, e aqui é o estado inicial do João. Aí eu vou criar um novo estado inicial, fazendo o quê? Vindo para cá, e um outro vindo para cá, lendo o famoso lambda. Ficou um desenho tipo barroco puxado para o nepotismo que aconteceu na França durante a Revolução Industrial, mas você pode ver que, tipo assim, ficou horrível o desenho, tá? Mas se você pegar isso e rotacionar, fica excelente. Rotacionando isso aí vai ficar assim, ó. Eu tenho duas soluções, aqui eu tenho uma solução aqui, eu tinha uma outra solução aqui, e eu fiz lambda, lambda, que é o que eu uso para isso aqui, tá bom? Com isso a gente conclui a nossa aula de autômato finito não determinístico com transições lambda. Tá joia? Um abraço aí e até mais.